Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Receitas na Praia com a Chef Clau. Hoje nós iremos fazer uma receita maravilhosa de aipim. A receita de hoje de aipim é panqueca de aipim. Em alemão o nome dela é Chá das Maior. Minha avó fazia muito essa receita. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho. Vamos aos ingredientes? Os ingredientes que a gente precisa para essa receita é o aipim, sal e água quente. A água tem que estar fervendo, tá, gente? Eu tenho meio quilo de aipim aqui e agora eu vou começar a preparar a nossa panqueca de aipim, o nosso chá das maiocas. Gente, o aipim, ele é já descascado, tá? Ele só não pode ser congelado, ele tem que ser fresquinho, porque o congelado, ele amolece quando você descongela. Então tem que ser um aipim que você pega, tira a casca, né? Ele tem que ser fresquinho. E a parte do ralador, que você vai ralar ele, é na parte fininha, tá? É na parte fininha. Nas outras maiores, aí ele fica com uma crostinha um pouquinho mais grossa. Então, para fazer essa panqueca de aipim, a gente rala o aipim no modo bem fininho. Eu vou ralar o aipim agora e aí a gente já volta, ok? Demora um pouquinho. Ó, gente, vai ficando assim o aipim, tá? Raladinho. E aí nós vamos ralar todo ele. Você pode ralar ele também no mixer, se você quiser. Aí, claro, vai bem mais rápido. Eu vou fazer hoje no ralador, porque a maioria das pessoas, às vezes, não tem um mixer. Então, pra mostrar que funciona também, tá bom? Pessoal, ó, é nessa consistência que ele fica, tá? Bem fininho, certo? Isso aqui é uma porção, digamos, se você quiser fazer panquecas um pouquinho maiores, dá em torno de umas 3. Se fizer menorzinha, dá bem mais. Agora, é só uma pitadinha de sal, tá? Que você coloca. Pronto. E água fervente. Você vai misturando água fervente aos poucos e vai mexendo. Ela tem que ficar uma pastinha. Até vou derramar um pouquinho aqui, porque não é muito. Que nem a avó dizia, das moças, anbria. Isso tem que dar uma fervidinha assim. Se vocês quiserem colocar um orégano, um temperinho verde, fica a critério e a gosto de vocês, tá? Eu tô fazendo a original, a que minha avó fazia. A água, gente, vai de acordo com a quantidade de aipim. Os meus aipins aqui, eles não eram muito grossos. Então, assim, se você tem um aipim maior, um pedaço maior, aí você vai acrescentando a água de acordo com o tamanho. Por isso não dá pra dizer a quantidade exata de água. Tem que ficar uma pastinha. Um cremezinho. A água fervente tem que incorporar. Perfeito. Perfeito. Agora nós podemos fritar. Vamos para a finalização da nossa panqueca? Tá, pessoal, agora nós vamos acender o fogo. E ele tem que ir para um fogo médio para baixo, tá? Porque senão ela queima embaixo e em cima ela não cozinha. Então vamos botar um pouquinho de óleo, não muito. Dá uma... E aí nós vamos colocar uma porção dessa panqueca. O sabor, gente, essa aqui, como é minha frigideira é maiorzinha, ela é de panqueca mesmo, então assim, vai dar uma panqueca, aliás, duas, com esses 500 gramas de aipim, tá? E é isso aqui. Você fecha ela. Pronto. E agora, a gente tampa
e deixa fritar a parte de baixo. Ó, pessoal, como tá ficando. É assim, fica uma panquequinha. Ela vai cozinhando de baixo pra cima. Se deixar em fogo alto, ela queima. Então, tem que deixar em fogo médio pra baixo, tá? Ó, pessoal, agora, como já não tem mais aquela partezinha branca, ela já cozinhou de baixo pra cima, agora nós vamos virar ela. Isso, perfeito. Agora, vamos deixar dar uma torradinha na parte de baixo. E logo em seguida ela deve estar pronta. Vamos dar uma olhadinha pra ver se ela já não está no ponto. Isso, perfeito, ó. Ela já deu, já assou embaixo. Agora vamos pra segunda. Vamos dar mais uma pincelada de óleo. E mais uma... Opa! Respingou, sem problema. Mais uma parte de aipim. Essa aqui eu vou fazer um pouquinho mais grossa pra vocês verem, tá, pessoal? Como que fica. Você pode fazer ela fininha, você pode fazer ela grossa, fica a seu critério, a seu gosto. O que é interessante de fazer com essa panqueca de aipim, você pode fazer até um X com ela, um hambúrguer. Botar um milho, uma ervilha, um bife e fechar uma na outra. Gente, fica uma delícia. Fica muito bom. Agora vamos deixar essa segunda aqui assando. E em seguida eu já mostro pra vocês como é que ela tá ficando. Ó, pessoal, essa aqui também já assou. Esse é o ponto. Vamos virar. Essa vai ficar um pouco mais pesada pra virar, mas vamos lá. Pronto, é isso aí, é assim mesmo. Gente, fica maravilhosa essa receita. Esse prato é fantástico. Vamos deixar terminar agora e aí em seguida eu já volto. Pronto, pessoal, quero mostrar pra vocês o ponto que ficou. Essa aqui eu já fiz mais grossa pra que vocês vissem, ó. Ela fica bem malzinha por dentro, tá bem fritinha, tá? Então, assim, podem fazer finas ou um pouco mais grossas. Aí depende do sabor que vocês preferem. Eu vou desligar que essa aqui tá pronta. E agora nós vamos para a última parte. A parte mais difícil, vocês lembram? Aquela que é provar. Bom, pessoal, agora nós chegamos para aquela parte bem difícil. Vamos dar uma provadinha no nosso prato? Que a gente acabou de fazer? Vamos lá? Vamos lá, então. Eu vou cortar nessa pontinha aqui para que vocês vejam a textura e como é que ficou essa panquequinha, tá? Ela, gente, ela é maravilhosa. Olha só a textura. Olha só. Super macia e fica uma delícia. Vamos para a parte difícil mesmo? Vamos lá? Pra variar, tá quente. Realmente uma delícia. Muito bom. Façam na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. A família de vocês vai adorar. E vocês podem inventar vários outros pratos com essa receita. Ela fica maravilhosa de várias formas. Com uma carne moída, com um franguinho, só ela como panquequinha, com um pesto. Aliás, tem uma receita de pesto logo ali em cima. Vai lá dar uma olhadinha. Você pode colocar nessa panqueca. Você vai adorar, tenho certeza. Estão servidos?